necessidade de apreciar um problema e tomar decisões na clínica representa uma pressão constante para os profissionais de saúde, e em especial para aqueles que têm maiores responsabilidades relativas à decisão tomada. Nem sempre é possível parar para discutir o caso e então tomar a decisão considerada pelo coletivo como a mais adequada. Em muitas oportunidades, há situações em que a vida ou a morte de um indivíduo ou as possibilidades de sequelas graves para ele serão decididas em poucos segundos. Bioética para profissionais de saúde é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Sérgio Rego, pesquisador titular e professor de bioética na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, e Marisa Palácios, professora adjunta e diretora de pós-graduação e pesquisa no Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, primeiro eu achei muito gostosa a leitura desse livro, que eu acho que para a gente que não tenha muita intimidade com o assunto, a gente consegue entender através de exemplos muito claros, muito práticos, e me chamou muita atenção, logo de cara, que vocês expõem como algumas pesquisas foram feitas, digamos, pré-ética. Eu queria falar um pouquinho sobre elas para a gente ter a dimensão do que mudou. Por mais que a gente ainda não viva o melhor dos mundos, muita coisa mudou, né? Como é que a gente pode falar sobre o desastre de Lubeck e Tuskegee para a gente entender essas pesquisas que tratavam os seres humanos de uma forma muito pouco ética? Eu diria que há uma necessidade. O desenvolvimento da ciência, ela foi pressionando a sociedade para estabelecer o que poderia e o que não poderia ser feito para que essa ciência se desenvolvesse, a aplicação dessa ciência. E no início do século passado, a gente não tinha efetivamente nenhum acordo, nenhum consenso mundial sobre o que podia e o que não podia ser feito. Então as pessoas iam fazendo dentro de alguns parâmetros que iam considerando, e sempre com uma ideia de que a possibilidade de um novo conhecimento justificasse uma série de coisas. Em nome dessa justificativa, várias coisas aconteceram e que hoje a gente analisa essas coisas e vê se, puxa, parece um absurdo, né? Como que foi possível fazer isso? Quer dizer, o desastre de Lubeck eram pesquisas com crianças, a morte de várias crianças. O grande exemplo que todos gostam de citar, e que eu acho que é um exemplo realmente muito importante, é a pesquisa em Tuskegee, com os negros norte-americanos, onde eles queriam basicamente conhecer a história, como é que a sífilis evoluía. Havia um estudo feito na Suécia, que era um estudo retrospectivo de como que a sífilis tinha se comportado em brancos. E eles resolveram, vamos ver como é que acontece em negros. Só que na Suécia eles tinham feito um estudo retrospectivo, olhando para trás, os casos que já tinham acontecido, e lá nos Estados Unidos eles estavam olhando para frente. Vocês vão acompanhar. E essa pesquisa, ela seguiu durante 40 anos, né, sem que ninguém fizesse nada e falasse, vem cá, algo errado. Por quê? Porque se no início da pesquisa não tinha tratamento disponível para sífilis, no meio da pesquisa surge a penicilina, que passou a ser reconhecida como tratamento efetivo. Mas se o tratamento fosse feito, a pesquisa seria efetiva. Pois é. E aí, em nome desse conhecimento, não façamos isso. É que interessante, Marisa, não sei, quando o Sérgio falou agora, ao mesmo tempo que deu esse exemplo do como eram esses tempos onde a ética e a bioética ainda não estavam instauradas como conhecimento que norteasse as pesquisas, ele relativizou também. Né? Isso também isso é um aspecto da bioética que ele avisou, porque naquele tempo se precisava, né? Parte dessa premissa de que nada é absoluto quando a gente fala de bioética. Não existe um certo errado a princípio, a gente precisa entender o contexto. Em bioética a gente sempre trabalha com essa ideia de que a gente precisa relativizar, sim, né? Mas é claro que isso também tem a ver com o contexto histórico em que a pesquisa ela foi desenvolvida, sem dúvida nenhuma. Mesmo naquela época,
né? Quando a gente fala, quando a pesquisa iniciou, sim, quando a pesquisa iniciou, né, você não tinha grandes parâmetros, mas eu diria assim que mesmo naquela época, né, o fato de utilizar negros para aquela pesquisa já era um indicativo de que a pesquisa ela não se faria em brancos. Sim. Ou seja, não era uma coisa assim, vamos conhecer somente, né? Uhum. Há uma certa desvalorização daquele que está entrando. Mas você sabe que isso, de uma certa forma, passa um pouco pela cabeça do comum, do pensamento comum. Outro dia eu estava, algum tempo atrás, eu estava num debate com um pai de um indivíduo com a projeção, meio artístico, inclusive, e perguntava, seu filho está participando de alguma pesquisa? Ele falou assim, meu filho, Deus me livre ser cobaia. E eu falei assim, espera só, qualquer medicamento que a gente tem, pessoas estão participando, estão sendo sujeitas, são voluntários para participar, para que a gente possa tomar remédios que são mais seguros, etc. e tal. Será que todos nós não teríamos uma obrigação de participar das pesquisas, já que a gente desfruta? Por que não participar em pesquisa? Paciente do SUS, é aquela pessoa que não tem onde cair morta. Há uma compreensão ainda de que há uns melhores que os outros, né? Pois é. E aí que eu acho fundamental esse estudo mesmo da bioética, por exemplo, com o caso do Dr. Arnaldo, que ilustra o livro, que nos dá uma dimensão de como que essas questões que a gente está colocando aqui são aplicadas no dia a dia dos profissionais de saúde, né? E também nos dias a dia dos profissionais que trabalham com saúde pública, né? Conta pra gente como é o caso do Dr. Arnaldo, para quem está nos acompanhando poder entender como é que esse exemplo prático ajuda ao longo do livro a entender os princípios e os conceitos de bioética. Então, o Dr. Arnaldo, ele é um médico de emergência e ele se vê na seguinte situação. Chegam, ao mesmo tempo, duas pessoas baleadas em estado muito grave. Um é o policial, o outro é o bandido. O suspeito, né, de ser o bandido, enfim, um é o policial. E ele então se vê nessa situação, só tem uma vaga no CTI, enfim, ou no centro cirúrgico para cirurgia, e ele tem que escolher. Quem é que ele escolhe? E a escolha tem que ser feita rapidamente, né? E muito rapidamente. Se você pensar isso numa situação de emergência, qualquer segundo que você perca, você pode perder uma vida. E coloca junto, por exemplo, também as idades, né? O policial ele seria um pouco mais velho, já o suspeito seria mais jovem. E com isso a gente vai, esses detalhes vão ajudando a gente a trazer a complexidade das escolhas, né? E escolhas que a gente está falando de coisas reais, práticas, cotidianas, né? Sem dúvida. São escolhas dramáticas, escolhas trágicas que os profissionais de saúde são obrigados a fazer no cotidiano da sua prática. E muitas vezes, eu acho que esse é um pouco o que a gente procura até com o livro está ajudando, quer dizer, muitas vezes sem ter tido uma reflexão mais sistemática sobre o que ele está ponderando. O que está fazendo com que ele escolha esse caso ou aquele caso? Como é que o hospital pensa isso? Como que a sociedade vê isso? Essa reflexão mais sistemática ajudaria a que essas decisões urgentes fossem tomadas com mais parâmetros, digamos, exatamente, bioéticos. E não por conta, por exemplo, apenas da consciência daquele indivíduo no momento. Ou do julgamento moral. Do julgamento moral que ele faz naquele instante. Ele pode não estar considerando, por exemplo, que aquele indivíduo que está sendo levado lá é um suspeito. A gente faz debate, em sala de aula a gente usa também esse caso em debate com profissionais de saúde em geral, médicos. E é muito interessante a gente perceber que, até por conta desse clima de violência generalizada social que a gente vive, há muitas vezes uma postura de dizer, não, eu vou salvar o policial, porque o policial é um agente do bem na sociedade. É o mocinho da história, né? Pois é. E o outro não, o outro é o bandido. Mas peraí, ele não é o bandido, ele está sendo levado, por exemplo, como suspeito. A grande contribuição, me parece, assim, pelo menos é o que a gente gostaria de, né? Que o livro oferecesse, é justamente isso, é ajudar as pessoas a formular argumentos para aquele caso concreto que a pessoa está vivendo naquele momento. Assim, quanto mais argumentos essa pessoa for capaz
né, de juntar, naquele caso que ela está vivendo, mais facilmente ela tomará decisões e mais embasadas, né, em princípios éticos, né, sem dúvida. O sujeito tá morrendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar a vida. Eu tenho parâmetros que eu posso fazer, mas será que essa é a melhor decisão? Será que isso é o mais adequado, o mais correto para se fazer naquele indivíduo, especialmente que está eventualmente sofrendo um processo de uma doença crônica, fatal, um câncer, não tem nenhuma perspectiva de sobrevivência, mas não, eu tenho que salvar vidas, então eu não deixo ele morrer. Ou seja, é uma luta e você vai prolongando o sofrimento, a angústia da família, porque, não, eu tenho recursos que eu posso impedir o sujeito de efetivamente morrer. Essa discussão, ela precisa estar mais presente, as pessoas precisam refletir mais sobre até onde elas investem, o que está por trás, como perceber e como negociar com os valores dos outros. Né? Não são só os meus valores como profissional que eu tenho que levar em consideração quando eu tomo uma decisão. E isso fica mais complexo ainda quando a gente pensa que há questões morais, há questões religiosas, há questões legais, uma série de outras interfaces que constantemente estão em diálogo com a ética, com a bioética, né? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Bioética para profissionais de saúde é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Sérgio Rego e Marisa Palácios. Questões que complexificam ainda mais a nossa discussão sobre ética. Religião, por exemplo. Religião é uma decisão de foro íntimo. Em determinado momento, há questões que podem interferir, né, ou numa transfusão de sangue, ou numa postura qualquer que seja. Como responder a isso bioeticamente? O que prevalece? A pessoa, até que ponto... E aí a gente também passa por outras questões, como o aborto e a eutanásia, que ficam sempre entre a sacralização da vida e o direito à autonomia sobre a própria vida. É complexo, é complicado, né? É bastante complexo. E no dia a dia, nas unidades de saúde, os profissionais que estão lá enfrentando isso no cotidiano, eles sofrem também todas essas angústias, e é algo que eu acho que a bioética ela é capaz de ajudar, inclusive a diminuir essas angústias, na medida em que você passa a ver o outro como alguém que merece todo o respeito como sujeito moral que ele é de fazer as suas escolhas. Nesses termos, eu acho que é muito importante a gente separar o que é política pública e o que é decisão individual. Tá? Eu acho que as pessoas que têm a sua fé, acreditam no Deus A, no Deus B, no caminho A ou B, eles merecem e devem ser respeitados na sua fé. Agora, essa fé não pode impor àqueles que não acreditam nisso um caminho ou uma orientação. Eu acho que nas escolhas individuais, na medida em que a pessoa tem a plena capacidade de tomar suas decisões, de avaliar as consequências dessa decisão, que ele esteja realmente sabedor das consequências, eu pessoalmente defendo que a pessoa deve ser respeitada e deve se permitir que ela faça suas escolhas, claro que num processo de grande interação. Agora, jamais que isso se transforme numa imposição para A ou para B. O que faz com que a gente entenda, então, que bioeticamente você pode ter duas respostas diferentes para casos bastante semelhantes, de acordo com pequenos detalhes que diferenciam. Sem dúvida. Eu acho que você pode ter, você pode trabalhar, por exemplo, com princípios que orientem a sua tomada de decisão e, em casos específicos, em casos concretos, se a gente fosse trabalhar com a corrente do principialismo, em casos concretos, você fazendo uma análise daqueles princípios, de como que eles se aplicam e como que você faz uma ponderação entre eles, você achar que, nesse caso específico, para aquele indivíduo, para aquela família, para aquela situação, este princípio deve prevalecer sobre aquele outro, ou justificando por que eu abro mão daquele outro princípio. Mas, basicamente, eu gosto de pensar que essa contextualização ela é indispensável. Ou seja, é exatamente a negação. Claro que nós temos todos princípios e valores
morais que orientam a nossa conduta, e a gente não defende e não faz a apologia do relativismo moral, de que qualquer coisa é válida, tudo é válido. Não, não é qualquer coisa que é válido, não. Agora, você não trabalha também com essa ideia de que determinados princípios eles têm que ser válidos em toda e qualquer situação. Não, você tem exceções. O que requer mesmo que haja um exercício constante de pensamento sobre essas questões, né? Quando a gente pensa em formação dos nossos profissionais de saúde, essas discussões estão presentes a ponto de se chegar a um início de exercício profissional, pelo menos com algo para se basear em decisões tão complexas? A gente tem poucos espaços para isso, na verdade. Né? Assim, embora as diretrizes curriculares elas estabeleçam que bioética, ética são questões absolutamente fundamentais que compõem, né, o currículo, vamos dizer. São temas transversais dos currículos da área de saúde, de uma maneira geral. A gente não costuma ver isso aplicado com muita frequência, não. Né? Então, assim, certamente a gente precisa fazer com que a sociedade, de uma maneira geral, né, e as profissões de saúde, né, em particular, se pensem um pouco mais exatamente nessa questão da formação e criem espaços cada vez mais frequentes durante a formação, para que essa discussão ela possa haver com muita tranquilidade. É muito estimulante, né? Eu acho que ela enriquece o profissional e a sociedade, né? Porque a gente começa, você falou, né, a perceber o outro de uma forma diferenciada, né? A valorizar a diferença, né? Lá na UFRJ, por exemplo, hoje a gente tem um curso, uma disciplina de bioética, mas ela ainda é eletiva, né, para a graduação de medicina. E temos também, a gente com alguma frequência, uma vez por semana, mas mais especialmente uma vez por mês, a gente faz reuniões, né, é a Comissão de Bioética do Hospital Universitário, que também cria espaços de discussão de ética de casos. Né? Um outro exemplo que me parece muito interessante, que é a fila de transplantes. Né? Todo mundo, a princípio, entende, não, a fila de transplantes é muito justa, né? Porque afinal é o tempo, não sei o quê. Mas aí o livro relativiza. Será que todas as pessoas têm a mesma possibilidade de acesso a um diagnóstico que as coloque na fila com a mesma presteza que outros? Então acho que isso a sociedade precisa também discutir para relativizar coisas que a princípio nos parecem já dadas como resolvidas, adequadas. Pois é. Né? Pois é, essa é a questão. Acho que refletir sobre as questões morais, tem uma imagem que uma amiga minha usa que fala que é que nem músculo. Se você não usa os músculos, quando você vai precisar, está tudo fraquinho. Então a capacidade de avaliação de problemas morais é a mesma coisa. Se você aceita que alguém lhe diga o que é certo e o que é errado, como se todos nós fôssemos crianças e precisássemos dessa orientação do pai que nos diga o que é certo, a gente jamais vai ter a nossa musculatura, a nossa capacidade de avaliar, para que a gente tome decisões e que a gente saiba ponderar essas questões com a nossa cabeça. A questão, por exemplo, na graduação, não basta somente também você ter uma disciplina de bioética, não é uma panaceia, porque nós temos muitas disciplinas de bioética onde os professores procuram impor aos seus alunos seus pontos de vista, suas convicções. A sua noção de bioética. Né? Tem uma charge muito engraçada que o professor fala assim, eu quero que vocês sejam pensadores críticos que façam exatamente o que eu mandar. Exatamente. Ou seja, muitas vezes eu vejo docentes preconizando, embora tenha um discurso do estímulo ao pensamento crítico, ele ao mesmo tempo eles falam, olha, vocês devem ter um pensamento crítico, mas a verdade é essa. A verdade está dada pela lei, a verdade está dada pela Bíblia, a verdade está dada pelo código de não sei o quê. A gente tem o caso da ortotanásia, da eutanásia, que são considerados pelo nosso Código Penal como crimes, enquanto você vai em qualquer hospital hoje, você sabe que isso está acontecendo diuturnamente, sabe? Em que profissionais e famílias e pacientes conversam e muitas vezes tomam decisões de... E a própria não discussão
correntes sobre essas coisas na sociedade faz com que sejam tabus. E aí sim vira uma caixa preta onde ninguém mexe, né? Você ia falar uma coisa para lá? Não, só retomando um pouco o que o Sérgio está falando, né, que o quanto que é necessário, só para chamar a atenção para isso, que eu acho que é fundamental, o quanto que é necessário a reflexão das pessoas. A gente fala assim, é fundamental que a gente crie espaços de discussão, espaço de discussão para que as pessoas possam colocar suas ideias, para que outros, né, também o façam, e que a partir desse debate a reflexão, ou seja, a construção de argumentos, né, para uma tomada de decisão, ela possa se fazer. Não adianta eu chegar em sala e dizer assim, olha, em casos faça dessa maneira, age dessa maneira, em casos assado dessa outra, né? Não é se não for uma reflexão do sujeito, né, é muito provavelmente inócuo. Ou seja, nós não somos assim tão matemáticos, né? Somos humanos. Que livro você trouxe pra gente, Marisa? Então, eu trouxe aqui Você me alcança ali, por favor. Bioética e Saúde Pública. Paulo Antônio de Carvalho Fortes, Elma Lourdes Campos Pavone Zopoli. Nome grande. É um livro referência? Sim, de uma certa forma, sim. É um livro também bastante interessante. A gente costuma usar, inclusive, ele em vários capítulos dele em sala de aula. Esse é um livro que a gente tem usado no curso de bioética. Ele traz ética, experimentação animal, que a gente falou aqui de seres humanos. Mas bioética vai muito além do ser humano, né? Perspectivas bioéticas na atenção da saúde bucal, que também muitas vezes a gente não chega até lá, né? Há tanto que discutir, né? Que eu acho que é interessante a gente perceber que se aplica, né, a todo momento. Saúde pública e direitos humanos, que é uma interface também importantíssima. Né? E esse, Sérgio? Cidadãos do Mundo para uma Teoria da Cidadania, Adela Cortina. Bioética é um direito de cidadania também, né? E esse? A Adela Cortina, ela é uma filósofa espanhola e ela, eu admiro muito o trabalho dela, primeiro porque é uma filósofa que diz que o primeiro compromisso de todo filósofo deve ser de se fazer entender. Então ela tem esse compromisso de possibilitar o diálogo com o leitor, então é uma linguagem bastante acessível. E ela trabalha aí com essa ideia de discutindo, temos uma ética universal, temos uma moral universal, e ela vai apostar na ideia da cidadania universal como sendo aquilo que é capaz de nos unir em torno de ideias comuns e interesses comuns. Porque, fazendo uma analogia ao que você falou no início do programa, se dentro de uma sociedade como a nossa, a noção de que uns são melhores que outros, quando a gente coloca isso em escala planetária, a gente percebe até, através de pesquisas que são feitas em países, né, já que nos próprios países onde se produz medicamento, esses seres humanos não merecem ser cobaias, lá eles podem ser cobaias. Então, se a gente percebe que isso aplicado numa escala planetária é bem desumano, né? É bem desumano. E a ideia dela é que exatamente, se a gente tiver sociedades em que, que é interessante que cada um tenha suas convicções, mas essa sociedade não veja aquilo que ela tem em comum e respeite a diversidade, você não tem a possibilidade de uma convivência fraterna. Na verdade, o perceber o outro como tendo tanto direito quanto você de ter suas convicções, seus projetos pessoais de felicidade, urge que a gente busque o que nós temos em comum para que garanta uma convivência universal, inclusive, aceitável. E talvez a questão a preocupação, por exemplo, com a ética ambiental seja um tema que seja capaz de unir. Que está mobilizando para, tomara, chegarmos até aí, né? Uma ideia de cidadania universal. Obrigadíssimo pela presença de vocês. E vem aí Bioética 2. Estamos preparando o lançamento da Bioética 2, já a continuação do nosso livro, ainda, se tudo der certo, no final desse ano. Então nos vemos novamente aqui no programa Fala sobre esse outro livro também. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Muito obrigado. E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora.
ou ligue 21 3882 9007.